Olá, meu nome é Vanúzia, eu sou geógrafa e professora de geografia, atuo na rede de educação básica do estado do Ceará, estado e município, e estou participando do seminário, do Fórum do Semiárido, com esse estudo, Riquezas e Pobrezas Socioambientais na cidade de Sobral, um olhar sobre o semiárido a partir da nossa cidade. Riqueza e pobreza no mundo contemporâneo são dois polos de uma mesma moeda. Quando a gente começa a analisar riqueza e pobreza, são dois polos de uma mesma moeda. Mas o que vem a ser mesmo riquezas e pobrezas, né? No sentido plural da questão? Quando a gente recorre ao dicionário, a gente encontra lá carência alimentar, né? Carência, insuficiência de alimentos. Esse conceito, ele nos remete à renda, né? O conceito nos remete à renda. A Amartya Sen, em 2000, trouxe uma outra visão sobre o que seria pobreza, né? Então, ele vai alargar esse conceito, onde ele insere aspectos como a capacidade produtiva e as liberdades. Então, esse conceito ele ganha uma outra visão. Ganha uma outra visão. É muito complexo você definir o que é ser pobre e o que é ser rico no nosso país, né? É, o que é ser pobre na Finlândia e o que é ser pobre na cidade de Sobral. São duas coisas que não podemos considerar. Um pobre na Finlândia, em Sobral, na cidade de Ceará, seria conceituado não como pobre, né? Então, assim, é interessante a gente compreender que há culturas, que há economias diferentes, por isso que o conceito nos leva a uma outra definição do que é ser pobre no sentido relativo e o que é ser pobre no sentido absoluto. Condição de riqueza, né? Se você não tem renda, você está numa condição de pobreza. Mas veja, só em você gozar de um meio ambiente equilibrado, de uma cidade limpa, de uma cidade com equipamentos funcionando para te dar a melhor qualidade de vida, isso já pode ser considerado uma riqueza. Em você estar morando em uma cidade onde as liberdades individuais são respeitadas, a participação coletiva são respeitadas, a liberdade de expressão respeitada, isso pode ser considerado também uma condição de riqueza. Quais são as riquezas e pobrezas socioambientais na cidade de Sobral, Ceará? Como perceber esses avanços, esses recuos? Foi o objeto da pesquisa em curso. Em termos de metodologia, nós adotamos o método dialético nos permite a compreensão e interpretação das questões ora suscitadas. Também fizemos uma revisão e discussão bibliográfica com algumas dissertações e teses, como disse anteriormente. A metodologia ela seguiu uma estrutura em duas fases. A primeira fase nós fizemos a pesquisa, né, o trabalho exploratório, as visitas virtuais, e na segunda fase o trabalho lançou mão da percepção sensorial sobre a área de interesse. Sobral está situado na porção noroeste do estado de Ceará, é uma cidade média, é uma cidade com pouco mais de 210 mil habitantes, é uma cidade com uma distância de 232 quilômetros da capital, Fortaleza, Ceará, e é uma cidade com 32 bairros, 17 distritos, é uma cidade bastante conceituada no quesito urbanização. Como resultado das discussões, nós fizemos uma breve análise empírica e bibliográfica de três componentes. Um deles foi a questão, os indicadores socioeconômicos, a questão da renda, né? Então, destacamos Sobral como uma cidade polo, uma cidade com referência a nível nacional, é o segundo maior município com bons indicadores no estado do Ceará, com uma arrecadação, com um PIB considerado, é a cidade que mais gera emprego, e isso tudo contribuiu para destacar como aspecto econômico bastante centrado no quesito riqueza, né?
Quanto à pobreza, está a incipiente geração de emprego e renda. A gente sabe que isso é fruto de uma política nacional do atual momento que o país vive. A relação predatória com o meio ambiente, que ainda não é muito boa, e a ausência de políticas públicas no tocante ao fomento do turismo rural. É um aspecto ainda de pobreza. O outro foi saúde e meio ambiente. A gente destaca aí a questão do saneamento básico em Sobral, que é bastante considerado. Sobral tem um sistema de abastecimento de água potável desde 1961, a autarquia municipal, que abastece, além da sede, 6 distritos até a fonte consultada, dando a posição de quarta posição de saneamento básico do estado do Ceará, segundo o IBGE em 2008. Isso é destacado como uma riqueza nesse estudo. E como pobreza, a gente pode destacar a falta de educação política das pessoas no tocante aos recursos naturais ainda na nossa cidade. Outro aspecto de pobreza que nós podemos destacar foi a falta de educação ambiental nas escolas, que até tinha em décadas atrás, nas escolas públicas e particulares. É identificado como uma pobreza, né? Que pode ser revista. Outro aspecto é o alagamento que ainda ocorre na nossa cidade, mesmo com a coleta de lixo. Esse alagamento, onde ocorre no período de chuva, está relacionado ao item 1, a falta de educação política e a falta de educação ambiental do nosso povo, mesmo com destaque na educação. No tocante à educação, é muito importante compreendermos que o Brasil vivenciou uma revolução social nas últimas décadas, né? Em governos progressistas. E Sobral conseguiu se inserir nessa revolução. Sobral fez uma revolução também na educação do município. Investiu na educação e conseguiu se destacar no cenário nacional com a melhor educação do Brasil. Um aspecto de pobreza na parte da educação é exatamente a falta de reconhecimento por parte daqueles políticos interessados em criticar com notícias falsas o desempenho que a educação vem tendo nas últimas décadas. Não só criticando a educação, os indicadores, mas também professores, né? Professores, né? E, por fim, consideramos que Sobral, esse estudo ele nos revela um panorama de riquezas e pobrezas a partir da percepção ambiental e as políticas públicas voltadas ao combate à fome e à miséria, que foram bastante destacadas nas últimas décadas. Sobral vem fazendo esse dever de casa e acreditamos também que a participação pública, da gestão pública participativa do município de Sobral consiga avançar de forma significativa nas próximas décadas.